Meus amigos e minhas amigas, seja todo mundo muito bem-vindo. Esse é o canal Atá, de volta para falar de Grêmio, de volta e juntando os cacos, juntando um pouco dos pedaços que ainda estão espalhados pelo gramado do Beira-Rio. Depois de mais uma derrota vexatória, não pelo jogo em si, porque o Grêmio conseguiu, em algum momento do jogo, jogar um pouquinho de futebol. Não que merecesse, não que tivesse treinado para isso, mas o Grêmio não foi amassado pelo Inter. Mas o fato é que o Grêmio perdeu mais um Grenal, quarto Grenal seguido, terceiro só esse ano, onde o Grêmio não conseguiu nem esboçar ou merecer a gente dizer que, bom, perdeu, mas teve bola na trave, teve gol anulado, teve. Não, o Grêmio não mereceu ganhar, assim como nos últimos Grenais. Ou seja, a gente tem que deixar muito claro que o Grêmio já não é mais aquele time de anos atrás, aliás, muito longe disso, porque o Grêmio não é nem sombra daquilo que a gente foi quando a gente dominava os Grenais, dominava o estado, dominava os resultados, brigava por títulos, porque até o ano passado, pelo menos, a gente ainda sonhava com alguma coisa, sonhava com uma vaga na Libertadores, sonhava até com um Brasileirão ano passado, meio que sem querer, a gente muito nas costas do Luizito Soares. A gente ficou em vice no Campeonato Brasileiro, ficamos em segundo lugar. Mas esse ano a gente só tem que torcer, parece 2021, né? Quando a gente só tem que torcer para não cair. Coisa que dificilmente alguns vão admitir, mas o Grêmio sim corre muito risco com o futebolzinho que a gente está jogando, com a falta de treinamento, com a falta de tudo que a gente tem no Grêmio como time, como clube. A tendência é que o Grêmio brigue até as últimas rodadas, pelo menos, né, se não se livrar antes, mas a tendência é que o Grêmio vá até o final do campeonato nessa melancolia, nessa situação que a gente não mereceria passar. Por tudo que a gente já passou nos últimos anos, né, por toda a desorganização, por todo o efeito Renato Portaluppi, né, enfim. E o vídeo de hoje é para falar sobre isso, é para falar sobre o Renato Gaúcho, que a minha visão perdeu a mão totalmente, já não tem mais nada. O Renato ele nunca foi um grande treinador do ponto de vista de tática de futebol. Isso nunca impediu o Grêmio de atingir bons resultados, porque o Renato ele tinha outras características que faziam compensar um pouco a falta de ser um cara estudioso. E tudo bem, não tem problema. Tem treinador que não é aquele cara inventivo, que é o cara que vai descobrir um esquema novo, que vai fazer, vai cansar de treinar jogada ensaiada. Não, o Renato não é desse tipo de treinador. Tem treinadores muito bons que também são assim e problema nenhum. Mas o problema é que agora o Renato começa a perder a mão do vestiário. Isso está muito nítido, porque as entrevistas do Renato, além de bater na imprensa, além de dizer que a culpa do orçamento, a culpa sei lá, do cafezinho, a culpa é saudade que eu tô do pet em casa. O Renato começou a falar que a culpa dos resultados também foi por erros individuais, por erros de conclusão, erros na defesa. E a gente sabe que isso não pega bem dentro de um vestiário. Ninguém vai falar isso, ninguém vai expor isso. Nenhum jogador vai vir a público e falar, pelo menos nesse momento, né? Vai vir a público e vai falar que isso incomoda o grupo. Todo mundo vai fazer aquela passação de pano, afinal, o Renato continua sendo o comandante, mas eu tenho certeza, e inclusive já vem se falando isso na imprensa lá de Porto Alegre, apesar da imprensa em Porto Alegre ser muito corneteira, mas algumas coisas têm que ser levadas em consideração, que as coisas no Grêmio já não estão mais sob controle do Renato e nunca estiveram sob controle da direção debaixo da presidência do Alberto Guerra, né? Então o Grêmio é meio que um navio sem comandante nenhum. Alguém que diz que é comandante, mas não comanda mais porra nenhuma. Inclusive um cara que nem tá no comando. Por exemplo, tenho certeza que incomodou alguns dos jogadores o fato do Renato ter um dia e meio de folga a mais numa semana Grenal. Inclusive o presidente Alexandre Barcelos, né? Depois o Inter divulgou um vídeo fazendo aquele discurso no vestiário depois da comemoração, parabenizando o pessoal. Uma das coisas que ele falou, e foi um recado direto, e vamos falar a verdade, merecido, um recado direto, uma corneta que o Grêmio mereceu, até porque tem que aguentar agora, né? Agora é a hora do Inter tirar a casquinha, aproveitar e falar que é superior, porque tá sendo superior mesmo. E o presidente Alessandro Barcelos falou que o Inter ganhou porque o time que trabalhou não deixou de trabalhar um dia. Essa foi
Exatamente foram essas exatamente as palavras do Alessandro de Barcelos. Tá certo? Tá certo. Tem que ouvir a gente, gremista, a gente tem que baixar a orelha e dizer, tá certo. Tá certo. Outras coisas também que influenciaram é o papel. Eu não tô no dia a dia do vestiário, nem do Grêmio, nem do Inter. Mas assim, é óbvio que uma figura como um D'Alessandro dá mais peso pro dia a dia de um clube como o Inter. O D'Alessandro é um cara que impõe respeito, só que o D'Alessandro, ao contrário do que o Renato vem sendo agora, o D'Alessandro é um cara que trabalha, que dá o exemplo não só por falar, mas por fazer. É um cara que é um motivador, mas também ele mostra, eu motivo, mas eu fiz, olha o que eu fiz, olha a minha carreira. E não é a minha carreira como boleirão, não. Carreira como jogador, como atleta, como... Enfim. Esse vídeo não é pra elogiar o Inter, né? Até porque... Mas se tivesse que elogiar o Inter, elogiaria, não tem problema nenhum. Mas é também para alertar sobre algumas coisas que não aconteceram no Grêmio, que não estão acontecendo. Só para falar um pouquinho do jogo em si, né? A gente já comentou na live do canal aqui, depois do Grenal, logo depois do Grenal, né? Inclusive, se tu não te inscreveu no canal, te inscreve, porque a gente faz conteúdo diário, pós-jogo, pré-jogo, análise, a gente não tem rabo preso com ninguém, então, tanto eu quanto o Kleber, a gente fala o que tem que ser falado aqui, sem medo de doa quem doer, né? Exemplo, esse vídeo, né? Eu tô aqui falando, não falando mal, mas falando aquilo que eu penso, as verdades sobre a realidade do Grêmio agora. E infelizmente a realidade é que o Grêmio jogou muito mal o Grenal, alguns jogadores especialmente deixaram muito a desejar. Eu quero salientar 3 jogadores, os 2 laterais, que são o Mike e o João Pedro, foram engolidos, os dois. O Mike porque é um jogador que não é pro Grêmio. Com todo respeito, o Mike não é um jogador para jogar num time da grandeza do Grêmio. O Mike é um jogador para talvez um time de Série B, um time em ascensão, um time que brigue lá embaixo da tabela, assim como o Grêmio está brigando. Mas assim, são esses jogadores que fazem a média do Grêmio cair, além da falta de trabalho do treinador. E o João Pedro, né, que foi um jogador que até fez boas participações, estava num nível bacana de futebol. Eu acho um exagero quando alguns falavam que ele teria que ser cotado para a seleção brasileira. Eu acho que aí não, né? Segura um pouquinho aí. Mas são 2 jogadores que deixaram realmente muito a desejar, levaram um baile, né? Então foi por ali que o Grêmio também perdeu o jogo. E principalmente um jogador que o Grêmio precisa, todo time que tem um camisa 10 precisa que esse camisa 10 seja o cérebro do time, seja o cara que puxa a responsabilidade. Apesar de ser um jogador que eu não sou muito fã, aliás, não sou nada fã, a gente tem que dizer que o Alan Patrick vem fazendo isso em alguns momentos no jogo. Nesse Grenal, ele fez isso. A jogada do gol teve participação fundamental dele. Até porque o Alan Patrick estava livre, leve, solto, né? Parecia o arroz tio João, estava soltinho. Não tinha ninguém em cima dele. Jogou sozinho. Mas o Cristaldo, me desculpa, mas o Cristaldo é um jogador que eu tô ficando sem paciência para ele. Ele é um 10 que ele tem excelentes números. Desde o ano passado, tinha excelentes números. Mas futebol não é só número, galera. Futebol é dentro de campo. E dentro de campo tu vê que ele, em jogos grandes, jogos decisivos, ele some. O Cristaldo some em jogos decisivos. Não é ele o culpado da derrota, mas ele é meio que um reflexo dessa sopa sem sal que virou o Grêmio. Dessa comida insonsa, dessa coisa sem graça que virou o Grêmio. Então é isso. Repercutindo ainda o Grenal, sofrendo ainda com o Grenal, mas vamos olhar para frente, o Grêmio precisa ganhar, o Grêmio precisa fazer contas, jogar com a calculadora na mão, porque o Grêmio precisa de pelo menos aí uns 9 a 10 pontos para garantir. São 3 vitórias, no mínimo, 3 ou 4 vitórias aí nesses últimos jogos. É possível, claro, é possível, o Grêmio tem condição de fazer isso, mas a tabela é difícil, nós temos jogos complicados, o Grêmio se complica em jogos que não deveriam ser complicados. Mas é isso que a gente tem. Até o final do ano vai ser sofrência, vai ser sofrido e vai ser um ano para esquecer. Tomara que ano que vem a gente respire novos ares, a começar pelo cara que comanda o Grêmio na Casa Mata. Beleza, gente? Um grande abraço, te inscreve aí no canal, a gente volta a qualquer momento com mais notícias e comentários sobre a dupla Grenal. Valeu!